Olá pessoal, mais um vídeo. Esse vídeo vai mostrar alguns exemplos da utilização da regra de L'Hopital. Bom, o que diz a regra de L'Hopital? Ela diz o seguinte: se o limite da divisão de duas funções for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, quando x tende para um número finito ou infinito, pode-se aplicar a regra de L'Hopital, ou seja, basta fazer isso. Então, o limite da divisão entre duas funções, quando x tende a um número, que poderá ser finito ou infinito, será igual ao limite da derivada da função numerador e da função denominador. Então, você aplica a derivada e o limite fica sendo exatamente igual. Bom, é possível provar isso, mas não cabe aqui nesses exemplos. Bom, o exemplo 1. Limite de x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4 quando x tende a 4. Ora, sabemos que se eu substituir o 4, vamos ter 16, 0 em cima e 0 embaixo. Portanto, é um dos tipos de indeterminação que você poderá aplicar a regra de L'Hopital. Ora, então vamos derivar o numerador e o denominador. A derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 16 é 0, derivada de x é 1, derivada de 4 é 0. Portanto, ficamos com 2x sobre 1. Mas como x tende a 4, então o limite vai ser 2 vezes 4, 8. Então, bem simplesinho, né? Existe outra maneira de fazer, que é simplificar aqui, né? X mais 4 vezes x menos 4. Aí simplifica o x menos 4, fica x mais 4. Quando x tende a 4, então vai dar 4 mais 4, 8. Então, realmente funcionou aqui, né? Vejamos o exemplo 2. Logaritmo de x vezes logaritmo de x quando x tende a 0 pela direita. Né? Porque 0 pela direita, aqui vamos ter menos infinito. Né? Então, vamos ficar com 0 vezes menos infinito. Né? Mas não é nenhuma dessas duas. Porém, se escrevermos assim, limite de log de x sobre 1 sobre x, que é a mesma coisa. E agora sim, aplicando então, aqui vamos ter menos infinito e aqui vamos ter infinito. Então, ficamos com infinito sobre infinito. Ora, vamos então derivar. Derivando, logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Ora, nesse caso aí, podemos fazer a primeira fração vezes a segunda invertida. Então, vamos ter menos x. Ora, substituindo o x por 0, temos, então, o limite é 0. No exemplo 3, limite de x mais seno de 2x sobre seno de menos seno de 2x. Então, aplicando, ficamos com 0 mais 0, então dá 0, e 0 menos 0, que dá 0, portanto 0 sobre 0. Então, vamos aplicar a regra de L'Hopital. Vamos derivar. Derivada de x é 1, derivada do seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Derivada de x é 1, derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Substituindo o 0, vamos ter cosseno de 0 é 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Embaixo, 2 vezes 0, cosseno de 0 é 1. Vezes 2, 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, temos 3 sobre menos 1, que vai dar menos 3. Quarto exemplo. Aqui temos limite, quando x tende a 0, de e elevado a x mais e elevado a menos x ao quadrado menos 2 sobre isso aqui. Então, substituindo, vai dar 1 mais 1, 2. 2 menos 0 dá 2. Menos 2 dá 0. Embaixo, seno de 0 é 0 e 0 ao quadrado é 0, portanto, deu 0 sobre 0. Aplicando o L'Hopital, então, vamos derivar. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x.
Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Derivada de 2 é zero. Derivada de seno ao quadrado de x é 2 vezes seno de x, vezes a derivada do seno de x, que é cosseno de x, menos 2x. Ora, substituindo, vamos ter 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Aqui, seno de 0 é 0 e 0. Então, deu 0 sobre 0. Vou aplicar novamente a regra de L'Hopital. Então, derivando aqui, e elevado a x é e elevado a x. Derivada de menos e elevado a menos x vai ficar mais e elevado a menos x. Derivada de menos 2x é menos 2. Embaixo, como aqui vai dar seno de 2x, então a derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x. E derivada de menos 2x é menos 2. Substituindo, vamos ter 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Aqui vamos ter cosseno de 0 é 1, vezes 2 é 2, menos 2, 0. Portanto, deu 0 sobre 0 novamente. Vou aplicar novamente a regra de L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, e elevado a x é a derivada. Aqui, derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Derivada de menos 2 é 0. Aqui, a derivada de 2 cosseno de 2x vai ser esse 2 aqui vezes esse 2, então vai dar menos 4 seno de 2x. E a derivada de menos 2 é 0. Então, substituindo, vamos ter 1 menos 1, 0. Seno de 0 é 0. Então, vamos derivar novamente. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada de menos e elevado a menos x é mais e elevado a menos x. E a derivada aqui embaixo vai ser menos 8 cosseno de 2x. Substituindo o 0, vai ficar 1 mais 1. E embaixo vai ficar menos 8, porque cosseno de 0 é 1. Então, ficamos com 2 sobre menos 8, o que vai dar menos 1/4. No exemplo 5, vamos ter uma função polinomial e veja o que vai acontecer. Ao substituir 2 vai dar 8 menos 4 dá 4, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Aqui 8 menos 12 dá menos 4, menos 4 mais 6 dá 2, menos 2, 0. Portanto, deu 0 sobre 0, vamos derivar. Ao derivar, ficamos com 3x2 menos 2x menos 1 e 0. Embaixo, ficamos com 3x2 menos 6x mais 3 e 0. Muito bem. Veja bem, se nós continuarmos com a derivação sem verificar se vai dar novamente uma indeterminação, veja o que vai acontecer. Vamos derivar novamente. Vai ficar 6x menos 2 e 0. 6x menos 6 e 0. Então, veja que agora vou aplicar novamente a derivada. Então, vai ficar derivada de 6x é 6, derivada de 6x é 6. E aí, demos o limite igual a 1. Limite de 1 quando x tende a 2 é 1. Ora, mas veja aqui. Será que é correto você ir derivando o tempo todo? Então, é preciso observar o seguinte. Ao substituirmos a expressão aqui, ao derivarmos aqui e substituindo, vamos ter 12 menos 4 dá 8, 8 menos 1, 7. Então, veja, não deu 0. Então, não era possível continuar derivando. Então, veja que a resposta do limite é 7/3 e não 1. Então, não pode sair derivando à torta direita. É preciso observar esse detalhe aí do 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. No exemplo 6, eu tenho a corrente numa bobina, que é I, e ela tem resistência R e indutância L. Resistência, né, é o ohm, indutância é o Henry, né? Aqui é a bobina, é o magnetismo. E a força eletromotriz constante é E. Então, num determinado tempo, essa corrente é dada por esta fórmula, que não importa como chegamos aí, importa que é essa fórmula. Então, eu quero achar uma fórmula conveniente para ser usada quando o R for muito pequeno. Então, se essa bobina tiver uma resistência muito pequena, como é que eu poderia calcular o I sem precisar fazer essa conta toda?
Então vamos calcular o limite de I quando R tende a zero, que é muito pequeno quando R for muito pequeno. Muito bem, então vai ficar o limite disso aqui. Como o limite disso aqui, se R der zero, veja que aqui vai dar zero, portanto, E elevado a zero é 1, 1 menos 1 é zero. Então, ficamos com zero em cima e zero embaixo. Então, vamos aplicar a derivada. Então, a derivada do de cima, desculpa, como E e R são constantes, então fica E sobre R. Aí a derivada aqui, derivada de 1 é zero, derivada de menos E elevado a menos RT sobre L vai ser RT sobre L vezes E elevado a menos RT sobre L. Muito bem. Agora vamos aplicar o seguinte, aqui vamos cancelar R com R. Aí vamos substituir o R por zero. Então, E elevado a zero vai dar 1. Portanto, vamos ficar com o E, o T e o L. Então, essa é a fórmula para você calcular o I, né? A corrente, quando o R for muito pequeno. Então, basta você fazer essa conta aqui, não essa toda aqui. Exemplo 7. Aqui eu tenho limite de x mais seno de x sobre x quando x tende a infinito. Então, sabemos o seguinte, que se eu separar então essa fração, vamos ficar com x sobre x, vai dar 1. E seno de x sobre x. Ora, como aqui é o limite de uma soma, eu posso substituir por uma soma de limites. Então, limite de 1 quando x tende a infinito é 1. E limite de seno de x sobre x quando x tende a infinito é 0. É possível provar isso aqui. Então, a resposta é 1. Ora, nós vamos aplicar a regra de L'Hopital. Então, derivando essa parte de cima, vamos ficar derivada de x é 1, derivada do seno de x é cosseno de x. Derivada de x é 1. Então, 1 mais cosseno dividido por 1 vai dar 1 mais cosseno. Agora, veja que esse limite aqui é muito estranho. Por quê? Porque a gente sabe que em qualquer lugar o cosseno de x varia entre menos 1 e 1, né? Desde o menos infinito até o infinito. Então, quando aqui for menos 1, então vamos obter 0. Quando aqui for 1, vamos obter 2. Portanto, esse resultado aqui, ele vai para 0 ou vai para 2. Portanto, não tende a nenhum número. Ok? Então, aqui, olha, ficou um problema, né? A aplicação da regra de L'Hopital não favoreceu ao cálculo do 1. Né? Então, ficamos na dúvida aqui. Ok, pessoal? Um abraço.